3, 2, 1, gravando. Boa tarde a todos. Dando continuidade às nossas web aulas, lembrando que nós estamos no mês de julho, do mês de junho, que a gente considera como o mês, uma campanha da Telesaúde, é o mês do envelhecimento saudável. Então a gente já teve vários temas como violência do idoso, agora vamos estar tratando sobre envelhecimento e saúde bucal. Lembrando a todos que a aula está sendo gravada e todos que tiverem dúvida podem estar dando as dúvidas após a apresentação para a professora e a gente já está iniciando. Temos como moderadores hoje eu, Oberdan, Márcia e Luiz Eduardo Saragioto também, que estará como moderador nessa tarde. Vamos então dar início à nossa web aula, chamando aqui a nossa professora. Professora Noemi, por favor, vem para cá. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde. O som tá bom? Agora o som tá baixinho. Tá baixinho? Dá para aproximar? Melhora? Melhorou? Isso, melhorou. Sim? Tá ótimo. Eu quero agradecer, o convite para estar participando do Telesaúde. E a gente vai falar um pouquinho do envelhecimento e saúde bucal. Que a gente sabe que a população de idosos está aumentando, é uma mundial, um fenômeno mundial. O Brasil não é diferente, em Mato Grosso também não. A gente tem aí identificando, então, o aumento da população idosa. E a odontologia não está fora disso, A gente tem o envelhecimento é todo o corpo, de todo o ser. E na boca também existem modificações com o envelhecimento. Então, a gente vai falar algumas modificações que ocorrem dentro da cavidade oral, fisiológicas, e também algumas que você leva por conta de patologias. Primeiro vamos situar a condição de saúde bucal do Brasil. No último Brasil Sorridente, 2010, a gente teve um CPO, um CPOD, que é dentes cariados, perdidos e obturados, de 27. E o que corresponde aos componentes extraídos. Então, a gente tem um CPO muito alto, e o edentulismo aí agravando essa condição. E percebeu-se também 23% de idosos necessitando de prótese em pelo menos uma das arcadas. 15% necessita de prótese total dupla, E isso mostrando uma condição de saúde bucal do idoso bastante precária no nosso país. Mas isso não é muito diferente mundialmente, A saúde bucal do idoso é preocupante a nível mundial. Identificamos aí que no CPO de 2003 é bastante parecido com o de 2010, Não houve muita mudança, então quer dizer, não se teve uma preocupação nesse período de se melhorar essa condição de saúde dessa população. E mostrando ainda que 3 milhões de idosos necessitando de prótese total, em um maxilar, e mais de 4 milhões necessitando de próteses parciais. O que é isso? Próteses que perde um ou outro dente, E a prótese total quando você perde todos os dentes, cada ou das duas. E as pessoas tendem a achar que quando envelhecem, elas estão perdendo dentes. É normal, como se fosse algo natural. E, na verdade, não. Nós podemos envelhecer com todos os dentes na boca. Nós temos 32 dentes. E a gente pode ter um envelhecimento saudável, mantendo todos os dentes na boca saudáveis também. Mas como a gente ainda vem de uma odontologia não muito preventiva, que era uma odontologia mutiladora, ainda os nossos idosos têm uma perda muito grande de dentes. E isso faz com que o idoso comece a achar que estou ficando velho, estou perdendo meus dentes, e isso
leva a vários fatores, desencadeia alguns problemas psicológicos, né? Estou ficando velho, estou perdendo meus dentes, algumas deficiências alimentares, né? Porque não tenho dentes, não consigo mastigar bem, então vou escolher alimentos mais macios, líquidos, né? Pastosos, e às vezes perdendo o valor nutricional do alimento, o que vai levar a problemas sistêmicos. Se você não se alimenta bem, você não está bem nutrido, né? Levando em consideração que o sistema digestivo, né, a nossa digestão inicia na boca, né, com a trituração do alimento, com a enzimas, né, para degradar esse alimento já na boca, formando o bolo alimentar, para que possa ser mais bem absorvido pelo nosso organismo os nutrientes. Quando você tem perda de dentes, isso ocasiona uma menor absorção, né, de nutrientes necessários para o nosso organismo, o que pode levar aí a problemas sistêmicos, né, deficiências nos órgãos, né, fazer com que você tenha que usar mais medicamentos e pode levar aí até a morte. E percebe-se então que o dentulismo no idoso é muito frequente, né, o que dificulta, que eu já falei anteriormente, da mastigação, também a fonação, né? Quando você perde os dentes, você dificulta a fala, né? Não fica tão claro, né? Fica chiado. E isso dificulta também a deglutição. Quando você perde pelo menos um dente, apenas um dente, você tem uma redução mastigatória de 80%. E se você usar uma prótese total, essa função mastigatória pode chegar até 25%. O que faz com que a gente perceba que o envelhecimento é um processo irreversível, né? A gente não tem como impedir que ele aconteça. Só que ele não acontece de uma hora para outra. Ele vem ao longo do tempo, né? Aos poucos a gente vai tendo as mudanças fisiológicas do nosso organismo, diminuindo, né, as funções, né, diminuindo o metabolismo, e assim a gente fica muito mais vulnerável, né, a algumas situações patológicas, doenças, né? E também diminuindo a sua adaptação aos estímulos ambientais, o que vai afetar as células, né, os tecidos, os órgãos, né, o sistema corpóreo no geral. Agora, a gente pode falar quais são essas mudanças, né, na senescência. O que é senescência? São as mudanças que são fisiológicas, que acontecem, que é normal acontecer durante o processo de envelhecimento, né? No dente, a gente percebe que uma mudança na cor dos dentes. Os dentes começam a ficar um pouco mais escuros. E isso pode ser devido ao que? Mudanças da própria dentina, que é uma estrutura que forma o tecido, né, dentinário, o órgão dental, né? Também a calcificação, que é a deposição de dentina ao longo do tempo, e também as pigmentações extrínsecas, que vêm fora do corpo, pigmentos que vêm dos alimentos que a gente utiliza, né? Imaginem uma pessoa ao longo da vida, os orientais que gostam de ingerir bastante shoyu, né? Ou os sulistas que tomam ali muito chimarrão, e toda a pigmentação de vinhos tintos, de molhos vermelhos, toda essa, ao longo da vida, você ingerindo alimentos e com isso vai absorvendo esses pigmentos nos dentes e causando uma coloração um pouco mais escura. Também é fisiológico o desgaste da superfície oclusal, a parte de cima do dente que faz a mordida, né? E é fisiológico um desgaste natural do dente, né? Devido à força de mastigação ou pela musculatura. Quem tem, né, o rostinho mais, o músculo da face mais forte, o masseter, ele vai ter uma mordida mais forte e aí vai ter um impacto maior oclusal, fazendo um desgaste da superfície dentinária. Também tem uma diminuição da sensibilidade, por conta dessa deposição de dentina ao longo do tempo, que a gente tem aqui, ó, essa região é o nervo, né? A gente chama de polpa. Ele, no paciente jovem, ele é bastante amplo, tá? A gente tem aqui essa área aqui, ó.
que é a polpa, né? Isso aqui, num paciente jovem, é bastante amplo, né? E aí, com o tempo, esse tecido ele tem capacidade de formar dentina, estimular a produção de tecido mineralizado. E vai acontecendo isso. Claro que não é o mesmo dente, mas a gente pode observar que esse dente aqui é mais velho. Ó. Existe uma deposição de dentina, ó, diminuindo essa parte do nervo aqui que chama polpa. E é esse nervo que se sente sensibilidade com o frio, com o quente, né? Por isso que a gente tem essa sensação de térmica, né? Frio, quente. E o paciente jovem tem essa sensação muito mais aguçada, né? Que um paciente mais idoso, porque ao longo do tempo vai se formando o tecido dentinário aqui e deixando uma calcificado, mais fechado, e por isso ele tem essa perda de sensibilidade, que é natural, normal. Olha só, lembra que eu falei da mudança da cor da dentina, do dente? Olha só, isso aqui é uma dentina que foi formada ao longo do tempo, ou por processos fisiológicos ou patológicos, que formou, e olha só a cor, muito mais escura, não é cárie, isso não é cárie. Aqui, ó, esse ponto não é cárie, vamos lá, aqui. Isso aqui, ops, e aqui. Aqui, ó, não é cárie, aqui não é cárie, esse pontinho aqui não é cárie. Isso é dentina, é uma dentina mais escurecida, é o tecido dental que formou ao longo dos anos, do tempo, e ele tem essa pigmentação mais escura. Por isso também que o dente começa a escurecer. E também por isso que ele perde a sensibilidade, porque esse tecido ele é mais mineralizado, né, do que um dente mais jovem. Essa estrutura dentinar, ela é tubular, tem vários túbulozinhos dentro. E esses túbulos permeiam, possibilita passar fluidos, né? Com o tempo, essa deposição de dentina calcifica esses túbulos, o que também diminui a sensibilidade do paciente. Ao longo do tempo, também, a gente tem deposição de cemento, né? Cemento é a estrutura da raiz, é a estrutura que se forma na raiz, aqui. Ao longo do tempo, existe deposição de cemento, que é natural, normal. Você vai depositando cemento. E aos 70 anos, essa quantidade de cemento pode triplicar, né? E fazendo um espessamento dessa raiz. Também o que acontece? Com o tempo, os dentes eles tendem a se mesializar, eles vão se movimentando, ó. Por perda de contatos, o dentinho ele está em harmonia, um pertinho do outro, um em contato com o outro. Tem que ter um ponto de contato entre um dente e outro. Então, com o tempo, você vai desgastando essa região de ponto de contato e os dentes começam a migrar, normalmente para mesial. Mesial é o quê? Para o centro, para o meio, a região do meio da boca, né? Da face. Então, ele vai pressionando os dentes mais para mesial, né? E também para frente. E aí a oclusão do paciente também vai sendo alterada e vai mudando. Outra situação, nós temos aqui uma alteração do ligamento periodontal, que o dente, ó, aqui nesse esboço, esse dentinho, ele está inserido no osso. Aqui é o osso, certo? Aqui nós temos o nervo, né? Intravasos sanguíneos, linfáticos, né? Em comunicação com o osso alveolar, né? Aqui é o tecido gengival. Isso aqui, entre o dente e o osso, nós temos aquilo que a gente chama de ligamento periodontal. Esse ligamento periodontal é o que faz tipo um amortecedor, né? Na hora que você recebe o impacto mastigatório, que é o oclusal do dente, né? Vem o impacto mastigatório, ela tende a fazer o quê? Se distender e voltar. Porque se ele fosse totalmente colado no osso, esse impacto viria ou quebraria o dente ou quebraria o osso. Então, esse ligamento tem essa finalidade de fazer esse acolchoamento
e dissipar as forças mastigatórias, né? E com o envelhecimento, ela também vai tendo alterações, né? Diminui as fibras colágenas, né? Os colágenos, ela vai ficando um pouco mais frouxa, facilidade de ter doenças aqui. Por isso, maior cuidado de higienização, maior cuidado na condição de saúde, de limpeza, para que não possa afetar a doença essa região. Nós temos também, ó, a retração da margem da gengiva. Essa gengiva teria que vir aqui, ó, cobrindo toda essa região de raiz, né, aqui. Isso aqui teria que estar coberto. Essa exposição teria que estar coberto com a gengiva. Mas, ou por trauma de escovação, às vezes por trauma oclusal mesmo, na hora de morder, está mordendo um pouquinho torto, né? E essa gengiva se afasta, né, expondo a raiz, né? Se houver um trauma aqui de escovação ou mesmo oclusal, vai formando uma cavidadezinha, vai desgastando, vai perdendo tecido mineralizado, formando lesões de abrasão, que a gente chama. Sem cárie, né? Aí fica uma dificuldade. Temos aqui uma região que pode acumular placa. Então, cuidado de higienização tem que ser bastante eficiente aqui, para que não ocorra um processo carioso. Outra situação que acontece senescente é a diminuição do epitélio, a redução da elasticidade, né? Tornando a mucosa oral atrófica e friável, que deixa mais sensível a traumas e a cicatrização é mais lenta. Então, a mucosa da bochecha, sabe, da região de lábio, ela diminui essa elasticidade. Então, a facilidade de ter machucados, traumas, lesões é maior do que num paciente adulto jovem. E a língua? Na língua, nós temos a atrofia das papilas filiformes. As papilas, elas são responsáveis pelo sabor, né? Para você identificar a gustação, o paladar dos alimentos, né? E elas também vão diminuindo, né? Diminui a quantidade, atrofiam-se, e aí você perde essa sensação de sabor, de doce, salgado. O que isso, se for muito mais aguçado, diminui a vontade de se alimentar do paciente, o prazer da alimentação. Porque se alimentar é um prazer, né? Quando você deixa de ter as sensações do sabor, aquilo que parecia, olhando, né? A gente às vezes come com os olhos, olhando, sente, nossa, que delícia esse bolo, ou esse doce, ou, nossa, fez um almoço muito gostoso, você olha e realmente você parece que está uma delícia. Só que no momento que você come, o idoso às vezes vai se alimentar, não sente o sabor que ele sentia antes. Isso faz com que ele perca a vontade de comer. O que pode levar, em casos mais graves, se levar para um processo mais patológico, a gente tem aí um quadro que ele vai ter uma desnutrição, vai diminuir a alimentação, vai ficar muito mais magro, com vulnerabilidade de aí ser acometido por doenças. E também nós temos aí a atrofia das glândulas salivares, né? A gente tem a glândula parótida na região posterior superior, as glândulas sublinguais, e elas, com o tempo, elas vão também atrofiando, diminuindo a quantidade de liberação de saliva, né? E essa sensação, essa diminuição de saliva, ela é fisiológica. Você diminui a quantidade de saliva, mas também pode aí ser agravada por um processo de uso ou por medicações, ou por doenças sistêmicas, que pode aumentar ainda mais essa sensação de boca seca. Mas é fisiológico que ocorra uma diminuição de lubrificação. Então, a gente só tem que ficar de olho para não deixar isso ser patológico. Enquanto diminuiu a quantidade de saliva, né, controlando-se. Essa diminuição de saliva favorece aí um processo carioso, se você não controlar. Então, paciente que tem diminuição da produção de saliva e não tiver um controle de higiene adequado, a chance dele ter cárie é muito maior do que uma pessoa que tem um fluxo salivar mais normal. No osso alveolar, né, a atrofia dos rebordos que ocorre, né,
Aí depende, vai em vários graus, né, diferentes. Também tem a perda da altura. Vamos voltar lá naquele slide, o ossinho aqui. O osso alveolar. E ele mostra. Esse osso alveolar aqui, ó, ele vai reduzindo, né? De tamanho, de altura, de espessura, né? Também há descalcificação. Então, a gente tem que ficar de olho para que isso não aconteça de forma agressiva, sem doença. Agora a gente vai falar de algumas mudanças da senilidade. O que é senilidade? Aquilo que deixa de ser fisiológico e passa a ser patológico. Né? A gente vai falar, lembra no início eu falei, há um desgaste natural da superfície dentária, né, ao longo dos anos, ao longo da vida. Quando isso se torna patológico, quando agrava demais, ou porque você faz bruxismo, que é ranger ou apertamento, apertar um dente sobre o outro, esfregar um dente sobre o outro, normalmente acontece à noite, quando você está dormindo, você não tem um autocontrole disso, pessoas por conta de estresse, são várias causas, né, que podem levar a esse bruxismo. E aí você tem um quadro patológico, ao desgaste dental. Isso não é fisiológico, isso aqui já é agravado, não foi ao longo da vida. Ele teve uma patologia, o bruxismo, ou ele range à noite, ou ele aperta demais os dentes. E aí a gente pode fazer aqui uma plaquinha de bruxismo para evitar esse desgaste excessivo das superfícies oclusais ou incisais dos dentes. Isso é uma condição patológica, diferente daquilo que a gente disse no início. Existe um desgaste natural da superfície oclusal dos dentes, das incisais, com o uso. Mas, quando você tem um grau de bruxismo, de desgaste, ranger, apertamento de dentes, leva a um grau patológico. Outra situação, a gente tem, ou porque você extraiu um dente, perdeu um dente, né? Os dentes eles estão em harmonia, em equilíbrio, um do ladinho do outro, um sobre o outro, né? Quando você faz a oclusão, você tem contato de um dente com o outro. Quando você perde esse dente, um deles, nesse caso aqui, ó, adjacente, esse dente ele migra, ele pode se girar, ficar girovertido. Aí, também, se não tiver o antagonista, o dente antagonista é aquele que morde com ele, né? O superior. E aí você vai ter, esse dente ele vai tentar achar um apoio, porque antes ele estava em equilíbrio, um do ladinho do outro, encostadinho, em contato, na oclusão, um tocando no outro, mordida, né? E quando você perde o dente, ele perde essas referências, ele tende a querer achar um apoio. Por isso ele vai saindo, como se estivesse saindo para fora, né, da boca. Isso a gente chama de extrusão, né? Vai saindo, expondo a raiz, podendo também expor a região de Furca, que é o espaço entre uma raiz e outra, que antes era tudo isso aqui, ó, teria que estar protegido pelo osso, pela gengiva, né? Mas por um processo patológico, por doença periodontal ou por perda dos dentes adjacentes ou antagonistas, esse dente extruiu e expôs essa região mais sensível, né? Que é a raiz. A raiz ela é mais sensível porque ela é menos mineralizada, ela não tem esmalte protegendo. Então, a ação dos micro-organismos é muito maior aqui, dissolve com muito mais facilidade essa raiz, podendo levar até a perda dental. Então, quando essa extrusão acontece, o cuidado de higienização, de controle de placa, biofilme, tem que ser muito mais eficiente, né, com muito mais cuidado para evitar esse processo carioso. Então, o dente extruído, a retração gengival, expõe a raiz, né, como cemento, que é a estrutura, né, que forma a raiz, tem menor dureza que esmalte. Se somarmos isso, a diminuição de saliva, a gente sabe que no idoso a gente tem uma diminuição de saliva. Aí você expõe a raiz. Então, ele tem dois fatores que favorecem aí um processo carioso. A diminuição do fluxo salivar,
tem a exposição radicular, exposição da raiz. Essa raiz ela é menos dura que o esmalte e aí favorece o surgimento de cárie. Olha só, eu tive uma exposição de raiz e essa exposição não foi bem controlada, né? Não controlamos ali o biofilme, a placa desse paciente, né? Nessa região cervical que a gente chama, e as bactérias fizeram a festa. Né? Destruiu o tecido dentinário de tal maneira, olha, você pode observar que a coroa ela está rígida, né? Aqui. Mas ele vai estrangulando o dente e o paciente acaba perdendo esse dente por conta dessa cárie, que é muito mais rápida a sua evolução do que se fosse uma superfície oclusal protegida por esmalte. E a segunda doença que mais acomete a população de idosos é a doença periodontal. Primeiro vem a cárie radicular, né? E depois as periodontites gengivais. Né? A diminuição da higiene oral, né? Se tem um aumento de placa bacteriana do filme, né? E essa placa ela pode se cristalizar, né? Devido ao cálcio que existe na composição da saliva, ela se petrifica, né? E continua acumulando placa. Esse cálculo favorece o acúmulo mais ainda de placa de biofilme, o que vai ocasionar uma inflamação gengival. Gengivite é uma inflamação somente da gengiva, né? Já a periodontite é um grau mais avançado. Além de inflamar a gengiva, você tem aí uma alteração de toda a estrutura de suporte do dente, o ligamento, o osso, né? Que vai alterar, podendo levar à perda do dente, que é normalmente o que faz com que o paciente idoso perca os dentes. Essa doença periodontal, né, que ela se caracteriza por inflamação do tecido, tem sensibilidade, tem perda óssea, reabsorção óssea, e os dentes começam a ficar amolecidos, a sensação de dente amolecido, a boca, né? Isso faz com que o paciente reduza o consumo de alimentos, né? Consuma mais alimentos macios, de baixo valor nutricional, que leva o idoso a evitar uma mastigação mais intensa, mais eficiente, né? E isso, como eu já disse anteriormente, compromete o estado nutricional e potencializa a doença periodontal. Outra situação, aquela doença periodontal progrediu, né? O processo carioso progrediu, não houve um controle, né? Ou tratamento eficaz, que levou o paciente a esse quadro de ser totalmente edentado, né? Onde a maioria dos idosos que a gente observa, lá o Brasil Sorridente está comprovando isso também, que a ausência total de dentes em pessoas idosas. Uma mutilação, né? Isso é uma mutilação. Eu costumo dizer, ninguém vai lá, o médico pediu para ele arrancar uma unha, a gente tem 20 dedos, né? E ninguém arranca a unha, mas parece que o dente são 32, parece que tudo bem arrancar um, arranca dois, arranca três, né? Extrai esses dentes indiscriminadamente. Então, a gente tem que saber que a condição de saúde bucal é muito importante para a relação do corpo, né? A saúde geral depende muito da nossa saúde bucal. Então, esse descuido, essa despreocupação é muito evidente, né, nos nossos idosos. E ainda a gente tem outra situação do rebordo alveolar. O paciente perdeu todos os dentes, né? Tem aqui uma estrutura óssea. Essa estrutura óssea, se ela tiver uma altura boa, né, tiver uma espessura boa, a retenção da prótese total é muito melhor, muito mais fácil, fica muito mais bem retida na cavidade bucal, sem movimentação. A região inferior é, por natureza, pela sua própria anatomia, mais difícil você ter essa retenção de prótese. Então, se ainda você usar uma prótese desadaptada, né, que esteja com movimentação, né, quando morde, se desloca, ela vai levar maior perda óssea ainda dessa estrutura.
E se for perdendo muito osso, depois a gente não consegue estabelecer nenhuma prótese bem adaptada, porque a gente não tem osso suficiente para suportar e para reter adequadamente a prótese que você vai fazer, superior ou inferior que seja. Então, se tem a perda da altura do rebordo, perda da espessura dele, se você usar uma prótese mal adaptada. E a xerostomia? A xerostomia é um grau de diminuição do fluxo salivar já patológico, né? Fisiologicamente existe uma diminuição do fluxo salivar, mas isso pode aumentar ou por conta de uso de medicações sistêmicas, que são os antidepressivos, os hipertensivos, né? Ou algumas doenças sistêmicas também, diabetes, a síndrome de Jogre, né, que é uma doença autoimune que diminui o fluxo tanto das glândulas salivares quanto das lacrimais. Então, faz com que diminua ainda mais esse fluxo. Ou radioterapia da cabeça e do pescoço também pode levar à diminuição maior da saliva, podendo ter um grau bastante intenso de boca seca. Tendo diminuição da saliva, a gente vai ter um favorecimento de lesões na mucosa, porque vai ficar seco. Então, quando você for se alimentar e tocar no tecido, na mucosa, na bochecha ou nos lábios, né, na mucosa interna dos lábios, pode ocasionar algumas feridas, algumas lesões por conta da condição de boca seca. Outra situação é essa saburra lingual, que é uma placa esbranquiçada no dorso da língua, composta de células epiteliais, né, e resíduos alimentares e micro-organismos. Né? A gente vai ver aqui uma característica. E a gente tem que falar para os nossos pacientes. A língua, ela é vermelhinha, ó. Ela não é branca. Se você observar, sua língua está ficando branca, principalmente nessa região mais posterior, onde normalmente a higienização é mais deficitária, isso aqui chama de saburra. E ela é responsável pelo mau cheiro, né, que a gente chama de halitose. Tá? Isso aqui é o que causa realmente mau cheiro. Muitas pessoas falam assim, eu tenho problema de estômago, né, eu tenho uma gastrite que causa... Mas quase que 90% desse mau cheiro da halitose é proveniente da boca. Alguns casos, sim, pode ser via estomacal, mas 90%, mais de 90%, é por conta de má higienização, por acúmulo de placa, por saburra na língua. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Escovar, já existem aqueles equipamentos que você consegue raspar a língua, né? Com a própria escova, atrás da escova já vem um sistema para você limpar essa região. Bem posterior, onde a maioria tem dificuldade, dá um pouquinho de ânsia, mas compensa você fazer essa higienização adequada. Se você fizer, você vai perceber o quanto melhora o seu hálito, o quanto você vai se sentir melhor com isso. Né? Então, o interessante quando você for escovar os dentes é olhar no espelho. As pessoas meio que têm vergonha na hora de escovar os dentes e não se olha, né? A gente faz aí o autoexame da mama, não é? Vai no médico, faz exames preventivos e na boca é muito fácil. Você olha, pega um espelho, abre bem a boca e olha lá, veja lá como estão as suas estruturas. Está normal? Não, não está? Tem alguma coisa que está mudou de um tempo para o outro? E aí você pode procurar um atendimento para se informar o que está acontecendo. Né? Mas tem que abre bem a boca, escova, vê aonde você está escovando, como você está fazendo. Né? É importante que você faça o seu autoexame. Olha lá, com a perda dos dentes, o que acontece? Cai as bochechas, né? A gente fala que perde a dimensão vertical, você perde a altura, né? A altura aqui é vertical. E isso que acontece? As bochechas caem, lábio, e aí esse cantinho da boca, ó, fica vedado, né? Fica um tecido sobre o outro, e mais um pouquinho de saliva, região úmida, quentinha, né? Propícia para quê? Para fungos, para fissuras, ó. Isso aqui, ó, chama quelite angular, aquelas boqueiras, né, que fala,
boqueira, não sei, aqui aqueles cantinhos, né? Em termo popular, a gente chama isso aqui de quelite angular, uma fissura bem no cantinho da boca. Por quê? Porque você perdeu a dimensão vertical, você perdeu os dentes posteriores. São os dentes posteriores que te dá esse aumento, né? Que suporta os tecidos levantando. Então, às vezes, uma pessoa jovem vai parecer mais velha do que ela é se ela perder os dentes posteriores, porque o tecido vai cair, vai ficar mais murcho, né? E a pessoa vai parecer mais velha. Então, quando você vai reabilitar esse paciente com uma prótese, você vai restabelecer essa dimensão vertical e ele vai ter um levantamento dos tecidos, afastamento dos tecidos da bochecha, né? E ele vai parecer mais jovem de novo. Então, às vezes, se você está se percebendo um pouquinho mais velho do que você é, vale a pena pensar se você está com seus dentes posteriores adequadamente, né? Se você não perdeu, se você substituiu por uma prótese. Ah, perdi o dente, tudo bem, você perdeu o dente, mas você tem que procurar o atendimento para você pôr um outro no lugar, né? Para não acontecer isso. Perdeu? Temos que reabilitar. O importante é evitar que perca. Mas se aconteceu de perder, vamos lá, vamos tentar reabilitar isso. Vamos perder um dente, vamos pôr outro no lugar. Uma prótese. Pode ser prótese fixa, pode ser prótese removível, né? Aquelas que você tira e põe, ou que você coloca em cima, ou fazer implantes. Hoje, implante baixou muito o custo, né? Então, hoje todo mundo há um acesso, todo mundo fazer implantes e colocar próteses fixas aqui, que vai te dar maior autoestima, melhor condição de vida, qualidade de vida. Outra situação. O paciente usa prótese, mais de 30 anos, não troca essa prótese. A gente tem aí, tem que orientar os pacientes que a cada 5 anos tem que se trocar a prótese. Porque você envelheceu, perdeu estrutura. Lembra? Fisiologicamente existe uma perda óssea, os tecidos perdem sua elasticidade, não é? Perde espessura, perde queratina. Altera isso. Então, você precisa trocar porque teve alterações. Faz nova prótese bem adaptada, que vai favorecer a não perder mais tecido. Outra situação, o paciente usa a prótese e não tira, dorme com ela, né? Às vezes não higieniza adequadamente aquela prótese e aí favorece o quê? Estomatites protéticas, né? Candidíase, né? A cândida na boca, olha, esse aspecto esbranquiçado, né? Essa região aqui, ó, por conta de quê? De próteses mal adaptadas, né? Próteses que não foram bem higienizadas. O paciente precisa ter orientação que ele tem que tirar essa prótese para dormir. Ai, o meu parceiro, tenho vergonha, né? Então, se não vai tirar na hora de dormir, no momento que o parceiro não estiver em casa, você tira. Tira ali 1 hora, 2 horas, para que você relaxe a musculatura, para que as glândulas salivares desobstruam e libere saliva. E se você fica todo tempo pressionando as pequenas glândulas salivares aqui, você tem uma diminuição desse fluxo que favorece todas essas alterações. Você precisa retirar essa prótese. No momento que você está sozinho em casa, né, tem vergonha de tirar na presença de outras pessoas, claro que é, né? A gente sabe que a autoestima é tudo. Não vai fazer isso, mas no momento que você estiver sozinho, você precisa tirar para dar um relaxamento e melhorar esse fluxo salivar aí. Outra situação, hiperplasia inflamatória, ó, fibrose inflamatória. Isso aqui, ó, é prótese mal adaptada, fica machucando, vai crescendo um tecido por cima da prótese. Então, para reabilitar novamente, a gente vai ter que fazer uma cirurgia pré-protética, removendo esse tecido crescido aqui, né, restabelecendo essa região de rebordo, para que você possa fazer uma nova prótese. Isso aqui vira feridas, né, o paciente sente muitas dores. Aqui, ó, antigamente se fazia, tem alguns técnicos que confeccionavam um buraquinho na prótese para segurar, né, fazer tipo um vácuo. Isso cresce aqui no palato, ó, no céu da boca do paciente. Então, também evitando isso daqui. Com próteses bem adaptadas, bem feitas, né? Procurar um profissional de qualidade para que possa restabelecer isso. Se estiver machucando, tem que tirar a prótese, não continua com ela, né? E a gente vai ter aqui um zoom, né? Vamos fazer um zoom.
Olha lá. Olha só, isso aqui tudo é tecido crescido. Tá vendo? E a gente pode, para fazer uma nova prótese, vai ter que fazer uma cirurgiazinha pré-protética, a gente chama, removendo esse tecido, né, crescido aqui, para restabelecer esse rebordo e fazer uma nova prótese que realmente se adapte em toda essa região aqui. Lembrando que é muito importante que essa prótese esteja bem adaptada, porque se ela estiver soltando, fazendo movimentação quando você mastiga, você pressiona mais esse tecido ósseo, o que leva à reabsorção, você perde tecido. Tudo que você não quer é perder tecido ósseo, porque esse osso é que vai fazer com que a sua prótese fique bem retida na cavidade, né? Se você não tiver uma espessura óssea suficiente, a sua prótese vai ficar debilitada. Se você quer fazer um implante também, você vai ter que partir para um enxerto ósseo, né? Então, temos que favorecer que esse tecido aqui realmente não tenha nenhuma perda, já que você teve já essa mutilação aí de perder todos os dentes. E aí a gente tem assim, ó, o intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Quem não tem prazer de penetrar no mundo dos idosos não é digno da sua juventude. Augusto Cury. É uma idade que tem fatores positivos e negativos. E a gente tem que enaltecer os positivos, porque quem consegue chegar ali, né, com qualidade de vida, o sucesso que teve em sua vida. Né? E nós, profissionais de saúde, temos que colaborar com isso, porque a gente vai chegar à nossa vez, né? Hoje é bonitinha, está jovem, mas daqui a pouco a gente não tem como a gente segurar, né? A gente não pode evitar a velhice. Mas a gente pode fazer isso com qualidade. A gente pode chegar aos 80 anos com os nossos 32 dentes que Deus nos deu. Né? Em perfeitas condições de saúde. A gente sabe que a higienização vai ser mais dificultada, né? Porque alguns fatores sistêmicos podem prejudicar a habilidade manual, né? A destreza. Mas, com a ajuda, nós estamos aqui, nós profissionais de saúde, estamos aqui para isso, para colaborar, para ajudar os nossos pacientes. Então, hoje foi uma aula, espero que tenha contribuído com vocês. Tem muita coisa para ser falada, tenho certeza que eu não consegui explanar tudo, né, que tem de modificações, mas aí é um pontapé inicial para que a gente possa pensar a respeito dessa saúde bucal, que ela está junto com a saúde do nosso corpo e que há, sim, a necessidade de uma atenção especial nossos serviços de saúde para com essa população. Agradeço pela atenção de todos e boa tarde. Vamos agora iniciar as perguntas. Professora Demi, a gente tem recebido aqui parabéns, a explanação foi muito boa. Só para informar, nós estamos com a média hoje de 30 participantes e recebemos a informação que nós tivemos hoje o cisma. Então teve uma assembleia a nível estadual que pode ter reduzido um pouco o nosso número de pessoas. Mas dependente disso, a todos que estão presentes, nós estamos com 9 municípios conectados, nós não por 10 municípios, quer dizer, 10 municípios conectados aí. Quero parabenizar o pessoal aí a Durcelina do pessoal de Araguainha, né? Deixa eu ver que é isso mesmo. Vou só verificar. Araguaiana, que estão com 11 participantes do PSF assistindo a web aula. Então a gente vai começar as perguntas. Então, tem uma primeira fala aqui da Ana Maura, que é assim. Quais os principais sinais que a equipe de saúde devem observar para avaliar que indique algum problema com as próteses? Quando você percebe que existe, ele vai dizer, quando eu mordo, ela está soltando. Isso é uma das primeiras falas, né? Tipo assim, cada vez que eu mordo, ela solta. Ou se eu vou sorrir, ela está caindo. Então você tem que observar isso, perguntar, quando você mastiga, morde um lado, se solta em relação ao outro, se isso está acontecendo, não é normal. Ela não pode se movimentar. Ela tem que ficar firme dos dois lados e na frente também. Às vezes o paciente morde na região anterior, imagina comendo um pão, vai puxar e solta a posterior.
Isso não é normal. Ela tem que se manter firme na posição. Mordendo tanto anterior quanto de um lado ou de outro, ela não pode se movimentar. Então, isso é uma das características que você vai perceber ao conversar com o paciente. Não, tá com movimento? Se está com movimento, ela não está bem adaptada. Ela precisa ser ajustada. Ou vai ser reembasada, ou vai precisar fazer uma nova prótese. A próxima pergunta é do Márcio, odontólogo lá no escritório regional de Barra do Garças. A pergunta dele vai assim: gostaria que se comentasse um pouco mais sobre a relação de próteses com halitose e sobre o tratamento de candidíase e quelite angular. O som não está cortando o som. É que às vezes corta um pouco. A pergunta do Márcio é a seguinte: gostaria que se comentasse sobre a relação de próteses com halitose e sobre o tratamento de candidíase com quelite angular. A relação da prótese com a halitose é que, às vezes, o paciente não higieniza a prótese. Você precisa, sabe aquelas escovinhas de unha? Ele tem que tirar a prótese e escovar mesmo, limpar a prótese. Uma escova, aquelas escovinhas de unha dura, elas são bem propícias para isso. Que é diferente quando a gente vai escovar os nossos dentes. Os dentes, ele pede uma escova macia, né, para escovar os nossos dentes. A melhor escova é uma escova macia, de cabeça pequena e arredondada, né? Já para a prótese, a gente vai escolher uma escovinha mais durinha, uma escova de unha seria o ideal, esfregar bem, limpar bem. O interessante é colocar num copinho com água e um pouquinho de água sanitária, né? Uma colherzinha de café, assim, gotinhas, 2, 3 gotinhas, um copo de americano, né? Aqueles de 200 ml, com um pouquinho de água sanitária, mergulhada, que vai ali limpar, matar as bactérias, né? Sanificar aquela área da prótese. A quelite angular, ela ocorre por conta da perda da dimensão vertical. Então, para você evitar que ela ocorra, você tem que devolver a dimensão vertical para o paciente. Você precisa fazer novas próteses, restabelecer os dentes posteriores, para que levante novamente. Porque não adianta você simplesmente passar uma pomada, tratar a quelite, ela vai sarar ali naqueles dias, mas depois ela vai voltar, porque você não tratou a causa dela, que é a perda da dimensão vertical. Precisamos restabelecer com novas próteses, estabelecendo dimensão vertical que vai levantar essa região e evitando, assim, a quelite angular. A candidíase, o fungo, ele se prolifera em lugares quentes e úmidos, né? A boca propícia. Uma prótese ali, pedando, né? Imagina o palato, né? Que é a região mais comum da cândida, né? Em pacientes que usam prótese. Por baixo da prótese, a prótese às vezes não está bem higienizada, né? Vai favorecer o acúmulo de fungos e vai ter alimentos para eles se alimentar, né? Para eles proliferar. E você vai ter ali alastrando a região de palato com a cândida. Então, você limpando bem a sua prótese, né? Limpando adequadamente a boca, você vai ter aí melhora na condição da situação de cândida. Se estabeleceu a doença, você vai ali administrar fluconazol, ou você vai... um tratamento bastante comum e barato, né, para trabalhar aí com a população em geral, é você usar água oxigenada, né? Pode usar e vai melhorar bem a condição do paciente. Esfregando, fazendo bochecho, né? Bicarbonato, ele arde um pouquinho, sabe? Fazer um bochecho com bicarbonato de sódio, com água, arde um pouquinho, mas resolve e é bem barato, né, de se tratar. Quando você vai tratar uma população aí em baixo poder aquisitivo. Pessoal, nós continuamos aguardando as perguntas. Ok. O Oberdan está perguntando, qual a relação de aftas com a higiene bucal? Existe alguma relação? A higienização, ela vai... Não higienizando, a gente tem uma acidez, né? As aftas, elas normalmente estão relacionadas com acidez.
né? Ou quando você tem uma alteração estomacal, que você vai ter maior acidez, né? Seria um dos fatores. A afta também pode ser por condições autoimunes, pacientes depressivos ou pacientes que diminuiu seu potencial imunológico, né? Ou por estresse, né? O dia a dia, às vezes, estimula a formação das aftas. E também por processos de acidez. A higienização vai, se não tiver uma higienização adequada, pode favorecer sim, porque você vai ter uma condição de ácido, né? Quando a gente se alimenta, a gente produz, é natural que se faça uma produção de ácidos para que possa dissolver o nosso alimento, né? Isso é do nosso organismo. Por isso que é interessante a frequência com que você come, né? Igual eu digo, que criança que não gosta de comer doce, né? E a mãe fala, não vai comer doce? Ele pode não comer na sua frente, mas ele vai comer escondido. Então, o que é? Não é poder não comer. É a frequência com que você come. Então, a gente tem que ter um intervalo para que a boca volte ao seu pH alcalino, para que possa voltar ao pH neutro. O pH, quando você se alimenta, ele fica ácido. Depois de 20 minutos, meia hora, esse pH tende a voltar ao alcalino, ao neutro, né? Se você não deu esse espaçamento, come agora, daqui 20 minutos, toma um cafezinho, daqui 20 minutos, como uma balinha, daqui 20 minutos vou comer um biscoitinho, você passa o dia todo com pH ácido. E isso vai favorecer tanto as lesões cariosas, como também aftas podem ocorrer se você tiver aí uma depressão do seu sistema imunológico. Ok, o Márcio tem uma observação. Ele diz que é frequente pacientes procurarem protéticos ou práticos para confeccionar próteses. Seria interessante comentar sobre os riscos? Sim, é muito importante. Realmente acontece, né, os pacientes procurarem um técnico, né, uma pessoa que faz, confecciona, e às vezes até eles colocam como se fossem dentistas práticos. Ele vai confeccionar a prótese, mas ele não tem conhecimentos teóricos, biológicos a respeito daquilo. Então, a chance de ter erros, de ter problemas é muito grande. Então, tem que se combater isso, tem que explicar para o paciente. Pode até ser mais barato para você financeiramente pagar uma prótese feita por um técnico prático, né? E não ir ao dentista. Só que o custo disso para você, da sua saúde, vai ser muito maior, né? Então, pagar um pouquinho mais, indo num profissional qualificado, vai realmente compensar depois, durante o longo da sua vida. Você não vai ter problemas, perda óssea, porque às vezes o paciente não sabe que uma prótese mal adaptada vai levar a uma perda óssea, que vai chegar num ponto que ele não vai conseguir fazer uma nova prótese, porque ele não tem osso suficiente para se reter aquela prótese na boca. Se ele tinha uma intenção de fazer um implante, vai ficar muito mais caro, porque ele vai precisar fazer enxertos. Algumas vezes também não mesmo o enxerto não vai ser podido indicar, né, por alguns outros fatores. Então, tem que esclarecer ao paciente que um profissional qualificado é muito melhor, você tem menor chance de causar uma iatrogenia, um problema grave no paciente. A outra questão, também enviada pelo Márcio, é: quais situações de saúde bucal podem ser detectadas pelos ACS, sabendo que não é atribuição dos mesmos realizar exame bucal e de que modo isso pode ser feito? A gente pode esclarecer a eles alguns pontos que são que qualquer pessoa nota, né? Se você está conversando, né, o ACS vai visitar a família, vai conversar com a pessoa, você já consegue aí sentir um cheirinho, né? A gente percebe em poucos, uma distância aí de centímetros, né, de conversa, você consegue perceber que aquela pessoa está com um cheirinho não muito agradável. Então você já pode suspeitar aí que tem alguma ou lesão de cárie, ou alguma lesão de mucosa, né? Pode perguntar a respeito das próteses, como que tá, se machuca, se não machuca. Que, assim, a maioria consegue falar isso. E é uma pergunta muito fácil, né? Você pode criar um questionário, fala de que modo que faço isso. Faz um questionário básico, né? E aí você sente mau cheiro, alguém reclama
o seu parceiro ou alguém da família reclama que você tem mau hálito, né? Sente dor em algum dente, né? Sente que está mole algum dente? São perguntinhas fáceis, né? E rápidas. Está mole? Sente que está mole? A sua próstata, quando você mastiga, quando você morde alguma coisa, ela se solta? Como que está? Então, se você conversar com o dentista da sua unidade, ele pode colocar algumas perguntinhas básicas que já logo fica. Não é que ele vai tratar, mas ele vai poder encaminhar. O acesso vai poder dizer, olha, essa pessoa está precisando, vamos por ali, vamos para onde ele vai, né? Qual a facilidade que ele vai ter, para qual o momento que ele vai ser atendido, né? Se ele sente dores, como que dói, né? Vai resolver bastante essa condição e fazer um encaminhamento para o profissional adequado, né? Isso sem nem precisar tocar na boca do paciente, tá? Você não vai precisar examinar o paciente. Uma outra questão é qual seria a sugestão para trabalhar com idosos nas equipes das unidades rurais? Eu acho que teria que ter nessas unidades uma área que pudesse aglomerar, né, essas pessoas especificamente, sala que fosse, e para que você pudesse fazer uma triagem, né, uma triagem. Umas vezes por semana a gente se encontra, até porque muitos precisam fazer atividades, né, nesses centros de convivência. Normalmente centro de convivência. Vai fazer outras atividades e ali a equipe também vai estar trabalhando nas orientações. Não tenho mais dente, por isso não preciso mais no dentista? Não. Qual a minha condição? Então você vai poder orientar higienização, você vai poder orientar a necessidade de buscar um profissional, das trocas das próteses, de como fazer, de quanto tempo, algumas orientações que você consegue estipular junto com outros, para fazer uma atividade de fisioterapia, que normalmente os idosos, né, estão fazendo atividades físicas ou lúdicas, né, de bordados e pinturas. Pode muito bem, então, não precisa ser especificamente um dentista para fazer isso, né? Mas que coordene uma equipe que possa fazer essas palestras de explicações básicas da saúde bucal dessa população. Nós ainda estamos com tempo, então vamos aguardar mais um pouquinho para ver se chega mais algum questionamento. Professora Noemi, você quer voltar em algum slide, reforçar algo, né? Ou tem sugestão para quem está nos assistindo? Nós chegou mais um questionamento. Existem alguns trabalhos que falam de autopercepção da saúde bucal. Como é que podemos incorporar isso nas unidades de saúde da família? Igual eu disse antes para você. O seu autoexame, igual a gente faz o autoexame da mama, nós mulheres, né? A gente pode fazer um autoexame bucal e a gente pode pedir para o paciente como ele se percebe, né? Fazer um questionário, como que ele acha, quanto de uma nota de 0 a 10, o que ele acha da saúde bucal dele. Né? E aí ele vai poder dizer, de 0 a 10, o quanto que ele está achando da prótese dele. De 0 a 10, o quanto que ele tem de condição de halitose, por halitose que ele não vai entender, mas mau hálito, um cheirinho desagradável. Quanto que ele não sente sabor, para a gente perceber, graduando. Perguntar para ele e você depois, um dentista, fazer um exame. E comparar se o que ele diz está realmente de acordo com os exames. Né? Eu estou fazendo um levantamento da autopercepção do idoso
da sua saúde bucal. Existe um levantamento de CPO, doenças periodontais, de cárie, e também faço um questionário para perceber o paciente, como que ele está vendo a sua saúde bucal em relação à sua saúde geral, e ele faz umas avaliações através de questionário. E só depois que ele preenche o questionário, eu não dou nenhuma instrução de higienização, não falo nada a respeito, para ele não repetir na resposta, né? Antes de qualquer explicação, eu pergunto para ele tem um questionário já formulado e a gente faz as perguntas, ele responde. E depois a gente vem com as palestras, nossos alunos vêm, fazem as palestras, explicam tudo como deve ser a condição de higienização, todos os cuidados que tem que ter com a boca, né? E aí depois, sim, é que a gente faz os exames. E a gente está comparando isso, qual que é a percepção dele e qual é a real condição de saúde dele, já aí calibrado, né? Com a situação real do paciente. Então, é bem interessante. A gente não tem o resultado final ainda dessa pesquisa, a gente ainda estamos coletando os dados, mas não existe aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, nenhuma pesquisa nessa linha, né? E é o que a gente está querendo fazer, mostrar, comparando aí com o Brasil e com o mundo, qual a situação do idoso de Cuiabá, né? E depois eu acho que de Várzea Grande também vai entrar, saber qual a situação da saúde bucal e a percepção dele em relação à sua saúde geral. Noemi, a área técnica da saúde do idoso da SES, agradece a sua colaboração, agradecem em nome de Ana Maura e Eliane. Então, Noemi, você fica à vontade para estar se despedindo, para a gente poder estar finalizando. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Eu peço desculpa, estou bastante nervosa, primeira experiência, né? E de falar assim ao vivo, não estou vendo a carinha de vocês, né? E não sei se eu consegui, né, passar todas as informações, se vocês conseguiram me entender com clareza. Mas estou à disposição, né? Posso passar meu e-mail se tiverem dúvidas, se quiserem auxílio, né? Estou querendo montar uma equipe, como a gente faz, estou totalmente à disposição de vocês, para a gente poder montar um projeto, porque a intenção é melhorar a condição de saúde do idoso do nosso país, começando do nosso estado, dos nossos municípios, né? Se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai mudar essa realidade que está posta aí, né? De doenças bucais, de cárie, doença periodontal, índices altos, prevalência muito alta. Mas muito obrigada, viu? Realmente estou muito feliz de ter participado e espero poder revê-los novamente e estou à disposição. Muito obrigada. O pessoal aqui continua agradecendo, de Barra do Garças, né, o pessoal que esteve junto com a gente de Peixoto, todos que estavam presentes. Nós do Telesaúde também agradecemos a presença de todos, convidamos vocês para que continuem acessando ao site do Telesaúde, né, que continuem conosco durante as nossas web aulas e webconferências. Agradeço a todos, muito obrigada e uma ótima tarde. Até mais.